Hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que é muito recorrente nas minhas mentorias e até dentro do conteúdo RH do curso Formação Representante Farmacêutico. Mas se você não me conhece, vou me apresentar rapidamente. Sou André Reis, sou professor de marketing farmacêutico há 15 anos, ajudando pessoas como você a ingressar no setor e desenvolver carreira, porque para mim esse é o caminho da prosperidade. No momento que entrei numa indústria farmacêutica na área comercial há 35 anos, eu nunca mais saí, seja diretamente trabalhando como gerente de produtos ou gerente de treinamento, ou dando aulas sobre esse assunto. Mas, voltando ao tema, quando é que a gente fala de dinheiro numa entrevista de emprego? Vou contar para vocês um caso que aconteceu anteontem, por isso que ele está muito fresquinho na minha memória. Fui procurado por uma jovem, ela se formou em engenharia eletrônica, depois fez mestrado e durante o mestrado foi estudar um ano na Alemanha para se aprimorar. Ela sempre estudou em colégio alemão, então ela tem inglês e alemão fluente e ela acabou aplicando para 2 vagas na área técnica dela de som e áudio para trabalhar na Alemanha. E como se sentia muito despreparada para processo seletivo, porque praticamente aos 30 anos ela não tem uma experiência profissional, ela me contactou para a gente fazer a mentoria para a entrevista e foi tudo em inglês, porque de base do Job Description eu consigo simular as principais perguntas para qualquer área. Por isso que tem crescido bastante meu treinamento para a entrevista, porque ele se adapta a qualquer área, não só a indústria farmacêutica. E aí a gente fez a simulação, ela gostou bastante e foi para a entrevista. Mas no Job Description não estava incluso o salário. Geralmente essa informação não é revelada assim de cara. E aí depois ela me ligou para saber, dar o feedback, né, como é que foi, e ela falou que mais uma vez não foi falado o salário. Eles disseram que o salário era tabelado, ela tinha que entrar lá dentro de um site, que nesse site tinha lá o cargo e tinha o salário correspondente. A tabela estava toda em alemão, ela não entendeu nada e ficou na mesma. E aí queria saber se podia passar um e-mail para esclarecer essa questão. Só que havia um outro problema antes. Durante esse feedback que ela me deu, ela percebeu que o cargo envolvia muita programação, análise de sistemas, não era a área que ela queria. Ela queria uma outra área de pesquisa ligada a áudio, tecnologia, mas que não era ficar sentado programando. Isso não tinha aderência ao que ela queria fazer lá fora. E aí eu falei, mas vamos chamá-la de Márcia. Ô Márcia, mas mesmo assim você quer continuar no processo? Porque se não tem aderência ao que você quer fazer, imagina se eles te selecionam, você chega lá, começa a sentar e programar e depois de 1 mês, 2 meses, você vê que, primeiro, não está nem qualificada tecnicamente para a função, né? Você disse que você não conhece programação nesse nível. Segundo, mesmo que você aprenda, você vê que não é aquilo que você gostaria de fazer para o resto da vida, qual sentido tem em aceitar uma oferta de emprego como essa? Aí ela se tocou e falou, realmente não é isso que eu quero fazer. Então, por isso, o salário, nesse caso, não vai ser nem relevante, isso não vai levar a lugar nenhum. O que você pode fazer é, baseado nesse contato, agradecer a oportunidade da conversa, mas já pedir indicação para a área de pesquisa que você quer, porque como a empresa é muito grande e ela provavelmente tem esse ponto focal para a tua atuação, procura saber quem é a pessoa responsável pela área e a partir daí nesse networking faz-se a ponte e você chega até a pessoa que realmente pode te ajudar. Se não tem vaga hoje, no futuro pode ter. Você tem provavelmente as qualificações muito melhor ajustadas para essa outra área e a partir daí no networking, na conversa e tal, oportunidades podem aparecer. E aí sim, lá na frente é que vai se ver se tem vaga e qual é o salário correspondente. Ela agradeceu muito e agora começou esse processo de tentar buscar a área que ela realmente gostaria de trabalhar, a área que tem afim com as capacidades e habilidades dela. Então, qual é o resumo dessa história, né? Enquanto muita gente está preocupada com o salário, eu estou preocupado com o trabalho. É um trabalho que você se identifica? E aí a gente volta para a questão dos nossos alunos, porque quando eles entram no curso, eles têm um interesse na indústria farmacêutica, interesse em ser promotor de vendas, propagandista ou consultor hospitalar, que são as 3 funções que o curso Rap Pharma prepara. Por isso ele vai muito além da proposta de curso para propagandista, nunca foi isso, sempre foi formação representante farmacêutico.
Para quê? No momento que você se identifica com uma dessas três posições, eu quero ser promotor. Tá. Qual é a faixa que paga para promotor? Aí depende muito da empresa. Tem empresa grande, empresa média, empresa pequena. Cada um vai ter suas faixas. O mesmo se aplica para o representante, o propagandista. E também para o consultor hospitalar, que se você for de materiais e equipamentos, provavelmente pode ser PJ, provavelmente vai ter um fixo, uma ajuda de custo pequena e uma comissão maior. Portanto, a questão da remuneração dentro desse universo área comercial do setor farmacêutico e hospitalar é altamente elástico. Quem fala em valores A, B, C, na verdade é uma média. Na prática isso não funciona. Mas aí volta a questão principal do nosso papo de hoje quando é que eu falo de salário? O que eu recomendo? Você só vai falar em duas situações. A primeira, eles vão te perguntar qual a sua pretensão salarial. E a segunda, vão perguntar quanto você ganhava ou quanto você ganha no emprego atual. E a partir daí vão oferecer o valor da empresa. Portanto, a iniciativa, nesse caso, sempre é do recrutador. Porque quando o candidato coloca isso em algum momento, por exemplo, a entrevista vai e tal, ninguém fala de remuneração. Aí chega na última pergunta, o recrutador, você tem alguma dúvida sobre o processo? Sim, queria saber o valor do salário. Eu não acho legal isso, porque até esse momento você não foi, a oferta de emprego não chegou até você. Você nem passou para a fase seguinte. O que adianta saber o salário se você não sabe nem se está dentro do processo? E muitas vezes os recrutadores também querem testar o candidato para ver realmente se ele tem a ver com essa função, para lá no final fazer uma oferta de trabalho e aí sim aparece o valor. Assim é nos Estados Unidos, por exemplo. Eu tenho um filho lá fora, ele já participou de vários processos seletivos e nenhum deles se coloca salário na frente. Pelo contrário, conversa com um monte de gente, faz muitas entrevistas, tem apresentação de cases em alguns momentos também, e lá no final vem uma oferta de emprego com o valor proposto. Só que no nível dele, gerencial, ainda tem uma margem para negociar que às vezes, dependendo da situação, é bastante elástica também. Mas no Brasil, pelo menos para representantes, não funciona assim. Você entra dentro de um plano de cargos e salários, e se for para propagandista, geralmente como rep júnior. Aí tem vários degraus ali dentro, para você escalar depois para rep pleno, e o último degrau sênior. E acima disso, o gerente distrital, acima disso, o gerente regional, diretor, esse é o plano de carreira da área comercial da indústria farmacêutica. Portanto, em resumo, a minha sugestão é controle a ansiedade. Não adianta querer olhar o dinheiro, olhar o cifrão. Eu sei que tem muitos cursos na área que colocam dinheiro na frente. Faça o curso comigo, você vai ganhar entre 5 e 10 mil reais. E na Rap Pharma a gente nunca fala de dinheiro, porque não é relevante. Não nesse momento, em que os alunos estão aprendendo, estão conhecendo, se preparando para encarar um processo seletivo. Mas remuneração é importante, André, eu não vivo sem dinheiro, eu sou um profissional, eu quero trabalhar, eu quero ser bem recompensado pelo meu esforço, pelo meu talento. Eu tenho certeza disso. Todos nós somos assim e no mundo que a gente vive, dinheiro é fundamental. O que eu estou ressaltando quando você coloca isso como um objetivo final e principal e imediato, o gestor não vai olhar isso com bons olhos, simples assim. Mas é o que todo mundo quer. Claro, mas uns são mais ansiosos do que outros. E quando você coloca essa ansiedade na frente, digamos que a oferta seja R$ 5.500. Aí você fala, R$ 5.500, mas tem laboratório pagando mais. Claro que tem. E esse é o perigo do candidato que vê dinheiro. Porque o gestor olha para ele e fala, se ele não gostou de R$ 5.500, mas ele aceita, provavelmente, se alguém oferecer R$ 500 a mais, ele vai na hora. E eu não posso me dar o luxo de contratar alguém que vá perder daqui a 3, 6 meses por conta de salário. Não posso fazer isso, porque o esforço de recrutamento, seleção e treinamento é tal que leva assim 9 meses para você selecionar um representante até o ponto dele começar a dar resultado no campo. Então, por isso que salário é importante, salário é bom, todo mundo gosta de ganhar bem, ser remunerado, porém, não adianta ansiedade. Isso só é prejudicial. E muitas vezes o candidato nem percebe.
Porque para ele é tão natural falar de dinheiro no processo seletivo, porque como é que eu vou para um processo, vou passar por várias etapas, não sei nem quanto é que paga. Será que é menos do que eu ganho hoje? Aí não valeria a pena. Mas a indústria farmacêutica, que é altamente seletivo, isso não funciona assim. Por isso, a minha recomendação é, deixa o processo fluir. O que você está gastando nesse momento é tempo, e a não ser que você tenha um salário de 10, 15 mil, qualquer indústria vai, quase todas as indústrias vão pagar menos do que isso, para inicial. Tirando a Eurofarma, que tem um salário bem alto, o resto tudo está abaixo desse patamar. Então, se você já está com essa projeção, talvez o setor farmacêutico não seja bom para você. Agora, você está ganhando 2.500. E aí fica sonhando com os 10 mil da Eurofarma, é um salto gigantesco também. E aí muita calma nessa hora que você está num processo seletivo, que você está sendo observado o tempo inteiro. E se você precisa de alguém que te oriente durante o processo, ou melhor, antes do processo, fala comigo, porque essa é a minha expertise. Então, tudo que eu faço na simulação de treinamento é evitar que o candidato se enforque com as próprias palavras do que eu chamo de sincericídio. Ele não percebe, porque para ele é natural. Então, precisa de alguém para primeiro escutar e processar, depois devolver, na forma de feedback, aquilo que ele simplesmente precisa ignorar, omitir, não revelar durante um processo seletivo, especialmente durante a entrevista. Ah, André, eu tenho que mentir? Eu não estou falando isso. Em nenhum momento eu vou dar um feedback dizendo que você tem que mentir num processo seletivo. Até porque, como aqui eu falo a verdade, se eu disser para você mentir, tem uma incoerência aí de propósito, né? Não dá. Agora, você não precisa se enforcar. E isso, se ninguém detectar, você vai continuar errando sem perceber. O que é muito comum, porque nenhuma empresa dá feedback negativo. Mas, claro, para você acertar, primeiro, estar plenamente preparado para o setor, existe o curso Formação Representante Farmacêutico. É um programa altamente estruturado, 40 horas, é o único curso com livro e apostila. Há 10 anos eu publiquei esse método e, por enquanto, ele é o único que existe totalmente transparente, dizendo como é que você entra e se desenvolve nesse setor que é tão fabuloso. Agora, quantas pessoas te deram feedback a respeito do teu momento na entrevista? E isso eu faço também. Então, se você quer uma solução completa, de um método que tem tudo para você ingressar e prosperar. Não, mas não vai dar tempo porque a entrevista é amanhã, não dá tempo de eu fazer o curso. Então, eu tenho a mentoria para entrevista, que para vocês perceberem que eu atuo em outras áreas também, não é só a indústria farmacêutica, porque, na verdade, o campo de interesse do entrevistador sempre gira em torno das mesmas situações. Então, fala comigo, porque eu posso ajudar. E isso pode ser a chave que falta para você marcar aquele golaço e entrar naquele emprego que você tanto procura. Mas, pessoal, essa é sempre a amostra grátis da minha opinião. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Inscreva-se no canal para saber mais novidades sobre o mercado farmacêutico, como conquistar um bom emprego e percorrer o caminho da prosperidade.